fim do mundo, onde não há tempo nem espaço, atrás das 7 montanhas e do cão cego, aonde o mundo está atravancado de tábuas, havia um reino. E esse reino é nosso! Uhul! Bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciando mais um podcast do Baú de Recortes, o podcast onde tudo pode. Sou Val Teixeira. Eu sou o Nilson José. E eu, a Keila Souza. Mais um podcast iniciado e o tema de hoje será realizações pessoais. Esse tema ele é muito relevante para todo mundo e eu vou me lembrar, foi a Val que pediu? Não, fui eu. Muito ao contrário. Aliás, eu acho que esse tema parece tema de redação de Enem, né? Difícil, eu achei muito difícil. Foi aquele? Então vai lá, Keila. Fui eu que falei. Você puxa a cordinha hoje. Nossa, então, você sabe que eu tava pensando essa semana, né? Quando eu lembrei que a gente ia gravar hoje, eu fiquei pensando, falei, nossa, eu preciso pensar sobre realização pessoal. Eu fiquei pensando, o que eu vou falar? E, na verdade, assim, como tudo, né, que a gente tem falado em todos os nossos episódios, eu penso que é mais uma questão de opinião nossa, cada um ter uma opinião. E eu fiquei tentando buscar se eu conquistei a minha realização pessoal, tentando basear a minha vida no que eu gostaria de falar. E aí eu concluí que a realização pessoal, dentro da minha concepção, ela não, ou pelo menos não deve ser alguma coisa finita. Fiquei pensando que se eu estabelecer o que eu quero atingir como aquele ponto para minha realização pessoal, talvez isso me cause muita frustração, porque talvez eu não consiga nunca atingir aquilo e eu me torne uma pessoa frustrada por conta disso, mas também eu não posso limitar as minhas conquistas a uma única coisa, porque pode ser que eu chegue naquele ponto e aí eu perca a vontade de conquistar outras coisas, sabe? Tá muito confuso o que eu falei? Não, tá preciso, pode continuar. E aí eu comecei a pensar nas minhas coisas, né? Quantas coisas eu sonhei na minha adolescência, quantas coisas das que eu sonhei eu conquistei, quantas das coisas que eu sonhei eu não conquistei, mas isso não me gerou tristeza e chateação, não me sinto frustrada por conta disso, porque vieram coisas melhores, sabe? E uma das coisas que, para todo mundo, que quem cresceu comigo, sabe, da minha, né, era o sonho que eu tinha de entrar para a polícia e que eu não fui atrás depois que eu decidi que eu ia voltar a prestar os concursos e fazer as minhas coisas. Eu já estava com mais de 30 anos e que eu passei no concurso e amarguei lá 4 anos esperando na fila e não fui chamada. Eu estou colocando isso como uma coisa que eu sempre tive muito na minha vida, mas eu tenho muitas outras coisas que eu tenho conquistado todos os dias. Mas eu me lembro do dia que caducou, né, o concurso e eu fiquei muito chateada. E eu falei assim, eu vou chorar só hoje por não ter conquistado isso. Mas eu tenho convicção de que hoje eu estou tão mais feliz na minha vida profissional do que talvez eu tivesse se eu tivesse entrado para a polícia, sabe? E eu tô falando profissionalmente, né? A minha realização pessoal dentro das minhas conquistas financeiras e do meu trabalho veio junto com o gostar demais de fazer o que eu tô fazendo. E eu acho que é realmente aquela frase de escolha trabalhar em algo que você gosta, não precisa trabalhar nenhum dia de sua vida, né? Então eu tô assim, mas eu acho que eu misturei pessoal com profissional, né? Mas não tem problema. Eu não sei se tem como separar. Eu não consigo. Porque assim, pelo menos nós, né, falando da gente, de mim, a minha profissão, ela é uma escolha muito pessoal, então não tem como a gente separar a nossa profissão da nossa realização profissional, da nossa realização pessoal. Mas sabe que realmente quando eu pensei e eu falei lá que eu achei que era uma pegadinha esse tema, e eu achei mesmo muito difícil, porque vinha de encontro com isso que você está falando. Então, se eu pensar assim, eu me realizei pessoalmente, eu penso que eu ainda estou em busca de muita coisa. Então, eu fiquei pensando, falei assim, nossa, mas será que eu sou uma pessoa não realizada? Porque eu tive várias conquistas, várias coisas que eu queria, mas eu ainda estou muito longe de tudo que eu quero alcançar. E que se eu tiver que enumerar quais são, eu não sei. Eu não sei, assim, falar para vocês, eu tenho esse sonho de conseguir isso, não sei, mas assim, eu me sinto realizada. E para falar a verdade, eu não
sei se eu tive esses sonhos igual esse, sabe, Keila, igual o seu que você perseguiu por anos. Eu acho que eu nunca tive. A minha realização, eu acho que é diante das coisas que aparecem na minha vida e que me realizam. Olha, eu tenho algumas coisas que eu gostaria de falar. Eu concordo plenamente com a Val. Eu não consigo separar uma coisa da outra, mas eu não consigo separar nenhum âmbito de nada. Simplesmente uma tapoer só. Tanto profissional, pessoal, íntimo, para mim é tudo uma coisa só. Tudo é uma escada que me leva para o mesmo ponto. E concordo com aquele. Eu nunca tive, eu acho que também nunca tive um objetivo tão específico como esse que aquilo falou. Meu caminho é muito tortuoso. Eu olho para trás e eu dou risada. E essa semana, por conta desse tema, eu tive alguns dias que eu parei para olhar para trás e pensar, realização pessoal, caramba, o que eu vou falar? Meu caminho foi muito tortuoso, mas ele tem uma coisa que é interessante, principalmente quando eu era criança, um pouco menos quando eu era adolescente, eu sonhava com o futuro. Inclusive, outro dia eu comentei com vocês, numa conversa no fim de tarde, que eu tinha hábito de brincar, de fazer aquelas brincadeiras com números que falava se você ia ser pobre, ser rico, quantos filhos você tinha. Eu fazia isso. Eu gostava dessas brincadeiras. E eu ficava frustrado, porque tudo dizia que eu ia ser depois dos 35 anos de idade. E eu ficava pensando, caramba, tem muito tempo até lá. E eu fazia as contas de quantos anos faltava assim nos dedos e era traumatizante. Mas uma coisa interessante, eu não cheguei nunca nem passei perto de ser rico, nunca nem passei perto de ser muito pobre, não passei nisso. Eu sempre fiquei ali no meio termo, mas tem uma coisa muito interessante, não teve, isso eu afirmo, não teve um objetivo, não teve um desejo, não teve uma vontade que eu não tenha realizado, uma vontade verdadeira. Acho que só teve um determinado momento na minha vida que eu queria morar fora do país e eu não fui, e hoje eu olho e não me arrependo também de não ter ido. Mas eu observo, quando eu olho para trás, que teve alguns pequenos momentos, algumas pequenas decisões que poderiam ter mudado a minha vida tão radicalmente que hoje, certamente, eu não seria o que eu sou ou quem eu sou. Agora, eu tenho um apego, um gosto muito grande pelo processo. Eu sou muito feliz em viver processos. É a tal da caminhada, que hoje se fala tanto, né? Eu tive caminhadas e eu gosto muito dessas caminhadas. Então é algo do tipo, ou eu decidi que eu quero fazer aquilo. Então eu começo a buscar, eu começo a fazer um processo de descoberta, de busca, e eu quero trabalhar com aquilo, e eu vou lá e chega um determinado momento em que eu consigo fazer aquilo que eu estava querendo fazer. E lá eu decido se foi legal ou não. Mas o processo sempre é muito prazeroso. O processo de busca sempre é muito prazeroso. E eu faço com muito gosto. Agora, essa ideia persegue a gente. Talvez por isso o tema seja tão legal. Essa ideia, ela tira o sono. Ela traz, quando a gente faz 30, a gente levanta uma série de questionamentos. Quando a gente faz 40, a gente levanta novamente uma série de questionamentos, todos voltados para realização pessoal. O que foi que eu realizei, o que foi que eu construí, e isso deixa algumas pessoas loucas, faz com que algumas pessoas saiam do eixo. Às vezes algumas pessoas até andam na contramão só por causa dessa piração dos 30 e depois dos 40, tá? Se você tá ouvindo e você não passou por isso, fica frio que você vai passar. Vai acontecer. Calma que piora. Piora. O tio Nilson tá aqui com a bola de cristal falando do teu futuro. Se tá ruim, eu conto ou vocês contam? Então, mas sabe que eu ia falar de uma última coisa. Eu gosto muito de ler algumas coisas de Napoleão Hill. E no livro, o manuscrito da Lei do Triunfo, ele pontua muito bem. A realização, ela é pessoal. Se para você é profissional, se para o outro é profissional, se para o outro não é. Se para o outro é ganhar dinheiro, mas para esse é um bom casamento, não importa. Mas a realização pessoal é sua. Você não tem a obrigação de seguir a realização pessoal das outras pessoas e nem a realização pessoal que está na moda, que hoje é comum, né? A realização pessoal da moda é complicado. A gente entra numa piração, viu, gente? Entra numa piração feia. Então, observem dessa forma. Observem se o que você está procurando é uma realização pessoal da moda ou se é uma realização pessoal, percebeu? Você é da moda do outro, né? Da moda do outro. Pensei na hora. Eu tenho uma admiração muito grande por vocês duas, por vocês exercerem a profissão de vocês por tantos anos. Quantos anos, Val, de psicóloga? Ixi, eu me formei em 85. Não, 95. Calma, né, gente? 95? 95. 25, né? 25 anos. Quantos anos de fonoaudiologia você tem, Keila? Me formei em 2001, tô fazendo 19 anos, né? Então, 19 anos. Então, gente, eu tenho uma admiração por vocês, porque eu juro pra vocês, quando eu chego a 10 anos numa profissão, eu quero mudar. Eu não tenho mais vontade de fazer a mesma coisa. E eu acho que é por causa dessa satisfação que eu sinto com a busca.
Então, sabe, Nilson, você falando isso que você acabou de falar agora, parece que virou uma chavezinha aqui dentro. Porque eu estava mesmo questionando como que eu poderia ter passado tantos anos sem ter tido tantos objetivos assim, tantas buscas, né? Mas aí, quando você falou que é uma questão pessoal, a realização é uma questão pessoal, sabe, parece que ficou tudo tão nítido para mim, porque a minha forma de ser talvez seja essa mesmo. As coisas para mim elas vão aparecendo, não é aquela coisa que eu miro num único lugar e eu vou. Eu não me lembro disso, mas eu comecei a lembrar enquanto você falava agora, por exemplo, quando eu era criança, né, pré-adolescente, a arte sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu sempre gostei da arte dramática mesmo. E nós falamos até no último podcast, né, do medo, a gente falou do sítio do Pica-Pau Amarelo e hoje eu busco ele de novo, porque ele é um grande referencial para mim. E eu amava encenar a Emília. Então eu ficava no quintal de casa e repetindo as cenas todas que tinha visto e sozinha, assim, sem nunca ninguém participar de nada disso, mas eu ficava em silêncio, eu não falava alto porque eu sempre fui muito tímida, mas eu tinha essa questão da arte, de encenar, mas nunca passou pela minha cabeça ser uma artista, ser atriz ou qualquer outra coisa. Era um sonho e se isso aparecesse, talvez eu pegaria. Tanto que depois foi crescendo, na minha adolescência eu continuei com essa ideia de adorava cantar na frente do espelho, essas coisas todas. E depois, com 40 anos, que apareceu o teatro na minha vida, né? E aí eu fui. Então, às vezes, você começou a falar, eu comecei a questionar assim, até onde eu nunca tive, ou até onde talvez eu nunca tenha definido os meus objetivos. E sim, se é uma questão pessoal, a minha forma de ser é essa. Então, eu fui fazer teatro com 40 anos, eu me formei depois, acabei escrevendo uma peça, acabei encenando um monólogo, enfim, realizei esse sonho. Não tenho o sonho de viver de arte, mas a arte permeia a minha vida. Aí, ser mãe. Eu nunca planejei meus filhos. Os dois vieram porque vieram. E sempre foram muito bem aceitos, sabe? Então, acho que assim, a minha forma de me realizar talvez seja diferente da forma da Keila, por exemplo, que ela tinha um objetivo específico, ou o seu, que é esse caminho. Eu acho que o meu não é o caminho, acho que o meu é o caminhar. Conforme eu vou caminhando, as coisas me atraem, chegam até mim, e se não atrai ou se não chegar, eu simplesmente continuo, entendeu? É uma forma minha. Não sei se faz sentido para vocês o que eu tô Faz falando. todo sentido. É o que o Nilson falou, que é o gostar da caminhada, né? Mas eu percebo que, assim, a gente pode ter várias coisas e elas seguirem paralelamente umas às outras, Sim. porque, igual em todos esses anos de profissão que você tem, foi que você fez o teatro, eu lembro que você já pintou, Nossa, é lembra que você verdade. pintava? Tinha esquecido, gente. Então, tem várias coisas. Fui fazer saxofone com 40 e tralalá. Fazer o quê? Sim, é Saxofone, verdade. violoncelo, né? E assim, e as coisas, elas sempre foram muito doidas na minha vida, porque assim, o João Pedro começou a fazer saxofone. Compramos um saxofone para ele, aí ele desistiu, então eu vou. Sabe, mas assim, não era um objetivo, era uma coisa que eu amei fazer, mas não seguiria aquilo. Violoncelo, eu assisti um filme que era muito lindo, o filme mexeu comigo, fui fazer violoncelo também. Então, assim, acho que a minha realização pessoal é muito isso, é eu viver o prazer. E, por exemplo, eu sou psicóloga, amo minha profissão, acho que a minha alma é psicóloga, eu falo sempre isso, mas eu tentei por 2 anos, eu tentei veterinária. É verdade. Verdade, hein? É por isso que eu falo assim, as coisas elas aparecem e eu me apaixono e pego. Entendeu? Não é uma coisa que eu fico, eu quero isso, eu quero isso, eu quero. Não, eu nunca sei o que eu quero. E vai aparecer alguma coisa pela qual eu vou me apaixonar e que eu vou dar conta de dar continuidade nela. Eu acho que porque eu tenho essa facilidade em aceitar o improviso, o imprevisto, né? Ou o improviso. É uma característica minha. Tava pensando nisso, né? Que aí você falou, e aí eu ainda falei, porque são várias coisas acontecendo paralelamente. E pontuando essa questão do ser muito
pessoal, eu sou o tipo de pessoa que define muito as coisas que quer. Ainda é engraçado que hoje eu estava atendendo um paciente, eu estava tirando o meu avental, né? E a minha blusa subiu um pouquinho, aí ela falou assim, nossa, você tem uma tatuagem bem grande nas suas costas. E assim, quem me conhece sabe que eu tenho muitas tatuagens, mas elas não ficam à mostra, né? Se eu tô vestida para trabalhar, pouco aparece. Mas é porque é uma coisa muito minha. E eu desejei por muito tempo ter tatuagem. Então, mais uma vez, entrando a questão do objetivar, né? Ela falou assim, você fez quando você era adolescente? Eu falei, não, ixi, eu fiz aqui, eu já tinha 30 anos. Porque e eu tava pensando nisso. Eu desejei tanto tempo ter tatuagem, só que assim, eu não queria pedir dinheiro para fazer tatuagem. Eu precisava primeiro que eu tivesse o meu dinheiro para fazer isso. Aí, quando eu tive dinheiro para fazer isso, eu fui fazer teste de alergia para ver se eu tinha alergia. Então, assim, é tudo muito sempre programado. E isso é uma característica minha que eu gosto, porque eu me sinto segura, porque é uma coisa minha. Eu gosto de planejar o próximo passo e tudo mais. Nós somos bem diferentes nesse ponto, né? E a gente consegue se realizar da mesma forma. Você vê como que é aquilo que o Nilson falou. Não é o jeito do outro, é o meu jeito. Como que eu vou me realizar? Eu vou me realizar assim, assim, assado. Não, eu gosto assim, assim, assim. Então, você traça o seu caminho do seu jeito, eu traço o meu. E eu acho que é uma das coisas que traz satisfação é justamente isso, a gente entender como que é a nossa característica de busca e, às vezes, até trabalhar em cima dela, né? Porque assim, nós somos mutantes. A gente muda o tempo todo. Você falou da tatuagem. Por muito tempo eu tive aversão à tatuagem. Um dia eu senti vontade de fazer. Eu já tava com o quê? Se você fez com 30, eu fiz com 42. A primeira. Aí depois eu fui fazer uma outra. Levei os filhos junto para fazer uma outra. Então, assim, nós somos mutantes. Esse traçar um objetivo, para mim, na minha forma de sentir o mundo, é muito difícil. E se demora muito, eu mudo de ideia. É tanto que o dia que eu fui fazer essa tatuagem, ele falou, pode ser hoje? Eu falei, se não for hoje, amanhã eu não volto. E eu sei que eu sou assim. Então, ou eu faço naquela hora, ou depois passa. Eu sou muito assim. Óbvio que no nosso trabalho, os compromissos da gente, a gente tem que ter uma direção, a gente tem que ser linear, né? Mas na minha vida pessoal, eu me permito ser assim. Interessante, porque eu acho que observando e ouvindo a mim mesmo falar aqui agora sobre isso, eu acho que eu não sou um extremo nem o outro. Eu não sou tão programado quanto a Keila, e nem tão pouco programado quanto você. Você sentiu, né? Você é o filho do meio. Eu tenho um meio termo. Então, faz sentido, né? Faz. É o do meio. Então, mas eu tenho essa coisa de definir, olha, eu gostaria daquilo e simplesmente sair na loucura. Inclusive, eu tenho o hábito de abandonar o que eu não tô mais afim. Como você falou, por vezes, voltando a falar da morte, do nosso podcast da morte, quem não ouviu deve ouvir, por vezes eu passo por um processo de luto, mas por vezes eu não passo nem perto de um processo de luto. É como se fosse algo que fizesse parte daquele caminho mesmo, que eu estivesse agregando naquele caminho. Ou seja, eu deixar isso aqui agora como quem nunca fez, faz parte do caminho. Então eu nem passo por luto, algumas vezes, né? Mas tenho sim, tem a questão de programar, tem a questão de estudar. Bom, se eu gosto do caminho, né? Sentar e pesquisar para mim é um prazer. Às vezes fico 20 horas estudando, pesquisando, lendo e buscando uma coisa. Acho gostoso. Apesar de eu não ter tatuagens... A gente tem por você. Então, vocês têm por mim. E se algum dia o Nicolas decidir que ele quer fazer, provavelmente eu vá com ele fazer uma junto também, fazer para mim também. Então eu não tenho aversão, mas vocês talvez se lembrem que antes de fechar 15 anos, no mesmo mês que eu fazia 15 anos, eu coloquei um brinco. E naquela época, hoje falar de colocar um brinco é uma bobagem, né? Só que naquela época eu fui tirado dentro da casa de 2 amigos meus porque eu estava usando brinco. Não acredito. Um pela mãe dele e um pelo pai do amigo. Jura? Falou, eu não admito, você sai daqui de dentro agora, eu não aceito um homem com brinco na minha casa. Aí veio a questão da revolta, né? E aí eu fui lá e coloquei mais 2. Eu tenho hoje... Tá de pirraça. Você foi expulso de quantas casas depois? Que eu lembro foram 2. Mas eu perdi amigos. Teve amigos na escola que pararam de falar comigo por exigência dos pais. Teve pai
de amigo meu, que eu não sei se vocês sabem, que veio falar pra minha mãe que eu tava usando drogas, porque eu pus um brinco. A pessoa se referia ao material do brinco. Provável, é. Então, mas vocês vão se lembrar que eu estudei música por 15 anos, eu trabalhei, fui técnico de instrumentos musicais por 9 anos, eu trabalhei dentro de uma empresa. Eu vivi a música, inclusive eu cheguei a ter cabelo nas costas, como eu não sei se eu já comentei no podcast, que eu até fui confundido com a Keila quando eu era adolescente. Porque porque nós somos muito parecidos e eu tinha cabelo comprido assim como ela tinha o cabelo comprido também. Toquei em banda de rock, toquei em banda de baile, estudei saxofone por 2 anos, toquei guitarra, toquei violão clássico, me apresentei tocando Tocou violão banda clássico. de blues. Toquei na banda de blues. Enfim, foi uma busca e chegou um determinado momento que eu falei, poxa, não dá mais, eu preciso me desquitar da música. A música toma muito espaço na minha vida e foi o desquite musical. E aí eu vendi todos os equipamentos, assim, na época era muita coisa, era muito equipamento, e foi um desquite musical. E aí eu passei por um processo de luto, isso foi em setembro de 2004, então já tem muitos anos. Eu cansei daquele processo e eu precisava buscar outro, mas foi um processo que eu tive luto. Outros eu não tive. Mas você sabe, eu fiquei pensando aqui, se existe uma realização pessoal, ela está ligada a ser bem-sucedido. Vocês acham que está ligado a isso? Acho que não sempre. Então, depende. Depende da pessoa, não é? Porque se para a pessoa a profissão, o dinheiro, as aquisições vêm em primeiro lugar, provavelmente para ela tá ligado. Será que não? Então, porque ser bem-sucedido tá ligado a questões financeiras? Keila, eu acho que sim, que não. Eu posso colocar um ponto de vista? Uai, claro. Dentro da sociedade que nós vivemos na maioria das pessoas está, porque hoje o nível de felicidade da pessoa se avalia pelo carro que ela mostra. Eu acho que, apesar de talvez a maioria das pessoas responderem que sim, eu vou dizer que não totalmente. Mas vou acrescentar que é necessário você ter um mínimo de realização financeira para você ter a estrutura, para poder buscar novas coisas. A própria pirâmide de Maslow determina que você tem diversas necessidades antes de buscar as necessidades de realização pessoal. Aí, então, assim, se você tem essa necessidade básica, então, um mínimo financeiro você tem que ter para conseguir buscar o resto das coisas. Então, faz parte, mas não que ele seja o pilar. Concordo com a Val. Se para uma pessoa a única demonstração de realização é financeiro, para ela vai ser sempre uma busca do financeiro, inclusive para mostrar para as pessoas que ela está bem realizada, bem colocada financeiramente. Não é à toa que nas redes sociais existe uma necessidade enorme de mostrar uma felicidade, mesmo que você não tenha essa felicidade. Então, eu acho que não é um bom termômetro, né? Quando eu vejo uma pessoa querendo mostrar muito que ela está feliz com aquilo, eu já estou sabendo que ela não está, não. Ela está se convencendo. Mas, assim, dentro dessa pergunta que você fez, se a gente pegar a realidade, o que é a realidade? A realidade para mim não é a mesma para você, não é a mesma para o Nilson. Então, se eu ganhar muito dinheiro, se isso tiver uma interpretação boa, é isso que eu gosto e esse dinheiro é sempre bem-vindo, e com esse dinheiro eu vou fazer mais dinheiro e eu vou conseguir realizar várias outras coisas que eu quero. Então, é uma realidade positiva e essa pessoa vai ser bem-sucedida nisso. Agora, a gente encontra pessoas que ainda têm muito medo do dinheiro. O dinheiro ele me afasta da essência, o dinheiro me afasta de Deus, Deus gosta dos humildes. Então, eu interpreto esse fato de uma outra forma, então essa realidade ela vai ser negativa para mim. E talvez eu tenha tudo isso e não entendo que eu sou bem-sucedida. Entendeu o que eu quis dizer? Sim. Na profissão, o que é uma pessoa bem-sucedida? Depende. Se ela quis sempre atrás de mestrado, doutorado, um pós-doc, nunca parar, e ela conseguir tudo isso, vai ser uma realização, ela vai ser bem-sucedida profissionalmente também. E a gente sabe, nem todo mundo que tem até o pós-doc, eu nem sei o que vem depois do pós-doc, ela é realizada financeiramente. São duas coisas diferentes. Porque você pode ter título, mas nunca almejar sair disso e fazer uma outra coisa. Às vezes, o único desejo era estudar. Eu me considero, dentro da minha profissão, muito bem-sucedida. Só que todas as vezes que eu pensei em dar continuidade na vida acadêmica, coisa assim, aquilo não me atrai. Então, eu sou bem-sucedida dentro daquilo que eu consigo fazer para mim, no meu trabalho, entendeu? Será que dentro dessa questão do conhecimento acadêmico, talvez seja muito uma questão de vaidade intelectual? Sim,
Sim, mas muitas pessoas estão presas a uma vaidade. Pô, nós tivemos um exemplo muito clássico agora do ministro e vários outros ministros que mentiram no currículo, né? Porque ninguém precisaria de todos aqueles atributos que ele tinha mentido para entrar como ministro. E a gente vê a pessoa, ela começa a ler um livro, daqui um pouco ela já fala que ela é especialista naquilo. Nós falamos muito disso no episódio da infodemia, que a internet ela nos deixa muito especialistas em tudo. É uma especialista, mas você é bem-sucedido? Porque às vezes você sabe discorrer sobre um assunto, mas você é bem-sucedido na sua carreira, na sua vida pessoal, na sua vida amorosa. Ó, tem outras coisas também. Às vezes a pessoa ela se dedica, ela entra de cabeça na vida profissional porque a vida amorosa não está tendo sucesso. E tudo vai depender para onde a pessoa quer olhar. Então, o que é uma realização pessoal? Por isso que eu falei que eu acho um assunto muito difícil, porque não tem como a pessoa se realizar pessoalmente se uma das esferas dela não estiver legal. Mas o estar legal é aquilo que você falou no começo, Nilson, é aquilo que vem de encontro com ela. Não aquilo que os irmãos fizeram, que os pais fizeram, uma família tradicional, que todos fizeram medicina. Como assim essa pessoa agora quer fazer geografia? Não faz sentido. É a realização pessoal dela. Quantas pessoas que não querem estudar, não querem seguir uma vida acadêmica, querem ganhar um dinheiro, trabalhar para ganhar o dinheiro para viver uma vida dentro de um conforto que para ela é suficiente. Ok, é uma realização pessoal dela. Ah, mas futuramente ela pode se arrepender. É uma responsabilidade dela. Ela pode buscar novos objetivos. Ah, mas vai ser tarde. O que é o tempo? O que você sabe, o que o outro sabe para dar palpite na vida de um outro. Então, assim, a realização, ela passa só por essa interpretação, né? A interpretação de cada um é o que vai trazer a realização para ela. Você sabe, eu acho que nós, quero dizer nós, pessoas, mas eu não sei, talvez em outros países até tenha isso, mas aqui no Brasil não. Eu acho que nós não somos preparados para pensar. Talvez se. É a liberdade, né? É a liberdade, que é um dos nossos podcasts também. A liberdade de pensar e poder seguir o que você pensa. Mas o que eu digo é assim, você estava falando, eu estava lembrando de uma vez que eu fui ajudar uma médica aqui dar uma palestra. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, é falar para as pessoas, mas era ela que ia falar. E nós fomos numa escola estadual. E aí a coordenadora pedagógica da escola falou assim para ela: hora que terminar, fala sobre a medicina para incentivar esses alunos, porque a maioria deles não querem saber de estudar e eles querem só fazer bagunça, eles não estão nem aí. Tem muitas famílias que os pais estão presos, para eles aquela vida é normal. Então, tentar incentivar a seguir uma vida diferente. Ela fez isso, ela falou. A hora que ela estava falando, uma pessoa falou assim, ele falou assim: se eu tivesse dinheiro, eu também ia fazer medicina. E aquilo me marcou muito, sabe? Tanto é que quando a gente foi embora, eu propus para a gente fazer uma atividade com esses alunos, e naquele ano foi desenvolvida essa atividade e foi muito legal. A cada 2, 3 meses, a gente juntava várias profissões, e não só superiores, mas cursos técnicos também, sabe? E profissionais que não têm estudo, mas que são profissionais, né? Então, por exemplo, assim, um encanador, um eletricista, para falar para eles que não precisa ser médico para ser bem-sucedido, que não precisa ser um advogado, que não precisa ser um engenheiro, porque a impressão que dá é que realmente quem está numa situação de pobreza, quando olha, a imagem que eu tenho é olhando do pé da montanha até o topo. É como se, assim, para eles ali, eles nunca vão conseguir chegar. Então, para eles entenderem que sim, eles podem batalhar para ter aquilo que eles querem, vai ser mais suado, vai ser mais sofrido, a gente sabe que vai mesmo, mas eles podem ser bem-sucedidos porque às vezes eles não querem aquilo, mas na cabeça deles, se não for médico, não é mais nada. Mesmo que às vezes eles só sonhem em ser um padeiro, entendeu? Por isso que eu falo que eu acho que nós não fomos preparados para pensar isso. E às vezes aquela pessoa que é uma cozinheira de uma escola, vamos dizer, ela é uma pessoa tão feliz dentro do que ela faz que ela é uma pessoa bem-sucedida e realizada. Sim, é. Bem assim, tão extremo, né? Porque o Brasil é um país que tem a educação é tão mal investida pelo governo, eu falo assim, de sempre, né? A educação, as escolas públicas, a gente sempre está vendo a situação que está cada vez menos adesão.
A gente sabe disso. E, ao mesmo tempo, é tão cobrado porque o João Pedro, ele fez intercâmbio. Então, ele fez 1 ano fora do país, nos Estados Unidos. Lá eles têm, é uma matéria que eles escolhem, eles têm que escolher. Tem algumas opções. E eu lembro que o João Pedro, se eu não me engano, a matéria dele era trabalhar com eletricidade, alguma coisa assim. Ele escolheu o arc welding, ele escolheu o soldador. Soldador, então eu nem sei exatamente. Mas eles tinha marcenaria, tinha de solda, e eu acho que isso é muito legal. E tanto é que lá nos Estados Unidos não existe muito esses profissionais, porque eles aprendem e eles são autodidatas, eles vão lá e fazem. Né? A casa deles precisa fazer isso, dificilmente eles contratam alguém para fazer isso. Eles acabam fazendo, porque é você dar autorização para todo mundo saber e poder desenvolver dentro de outras coisas. Que você falou, Keila, aqui no Brasil a gente não sabe de outras realidades. Eu sei dessa porque o João Pedro esteve lá. Mas aqui é um país de muito doutor. Aliás, aqui é o país que usa muito você sabe com quem você está falando. Né? E isso vem disso aí. Para a gente ser bem realizado, eu tenho que ser superior a alguém. Então, se eu preciso ter uma faculdade só para você poder olhar para mim e falar de igual para igual, então não existiu ali uma realização pessoal. Ali existiu um nível, um status social que te dá uma segurança, mas isso não quer dizer que aquela pessoa se sinta realizada. E a gente vê alguns comentários muito maldosos, né? Coisas, por exemplo, você é tão inteligente, você vai fazer isso. Por que você não faz medicina, uma engenharia? Como assim? A pessoa não entende a agressividade que existe nesse comentário. Uma pessoa inteligente, ela só pode fazer medicina ou engenharia. E aí a gente pega pessoas que amargam 7, 8, 9 anos de cursinho porque queria fazer medicina. E por que queria fazer medicina? Muitas vezes não é uma realização daquela pessoa. É porque a irmã mais velha é porque o pai educou a gente com tanta dificuldade e eu quero honrar isso, e a única forma de honrar aqui no nosso país é pelo status social. Então, doutor, as pessoas às vezes me chamam, chegam no consultório me chamando de doutor. Pô, eu sempre deixo à vontade, assim, quando dá brecha eu falo, olha, você não precisa me chamar de doutor, porque isso não vai fazer diferença naquele tratamento. Nós tivemos um caso agora, né, cidadão não, engenheiro, nem lembro mais o que ele é, né, mas assim, olha, o cidadão vem abaixo da profissão. Né? Mas quem paga todos os tributos, quem dá o direito de existir aqui é o cidadão, não é o engenheiro. Ele não precisa nem ser, não, mas se ele puder falar, nem precisa ser, nem precisa se ele puder falar, ele já está no pedestal. Tá no caminho errado, né? Se eu pudesse falar alguma coisa para essa pessoa, eu falaria que ela volta 2 casas e começa tudo de novo. É satisfação, eu ainda vou mostrar para aquelas pessoas que duvidaram que eu era capaz. E, gente, por que você perde seu tempo de mostrar alguma coisa para alguém? É uma perda de tempo absurda, porque ninguém tem nada a ver com a tua vida. E é por isso que, às vezes, a pessoa ela conquista uma coisa que ela nem queria. E, Keila, olha só, você falou de uma coisa que me veio, assim, recentemente uma pessoa veio até mim para constelar. Ela queria constelar o porquê que ela não conseguia exercer. Ela estuda. Antes dos concursos, ela desiste. E foi muito engraçado. O objetivo, para que eu quero passar nesses concursos? Vieram todas as pessoas do passado. A mãe, padrasto, todos os primos. Ou seja, ela está tentando fazer coisas para provar para pessoas que nem estão mais aqui. É claro que você não vai. Você não é o objetivo. É diferente de falar, olha, eu quero passar porque eu quero ter uma vida confortável, porque eu quero poder conhecer o mundo. Que seja mais idiota que seja o objetivo, mas é um objetivo seu. O objetivo dela era provar para todas aquelas pessoas que ela era capaz. Ou se você passar, vai mudar o quê? Elas nem lembram que elas faziam isso com você, porque isso é a forma delas ser e era a forma que você tinha de interpretar o que estava acontecendo. Então, é isso aí que você falou. Isso, para mim, é um grande engano. Provar para o outro para sermos felizes. Então, é interessantíssimo, né, essa nossa necessidade. Vamos entender isso. Realmente, quando a gente tem a liberdade e a autonomia de olhar para a gente, isso demora muito, isso é muito difícil, mas tem momentos em que a gente se questiona
do porquê que eu fico preso na tentativa de agradar essa ou aquela ou outra pessoa, seja pai, seja mãe, não importa. E a gente cai nessa questão. Às vezes falando aqui dá a impressão de que nós nunca tivemos isso, que Ixi. pessoas esclarecidas não têm. Mas nós carregamos muito isso. Eu já me encontrei várias vezes brigando comigo mesmo, porque estava tentando agradar uma pessoa que não faz diferença alguma na minha vida. Vem até a gente de forma inconsciente, a gente coloca em questão aqui porque a gente vem debatendo e pensando nisso, e porque a nossa idade já nos permitiu olhar de outro ponto. Pode ter pessoas assistindo que fazem sem perceber, ou então que podem ficar pensando, nossa, eles são iluminados, porque eu passo por isso, mas eles estão ali questionando por que eles não passam. E na verdade a gente passa muito, eu passo Passa demais. muito. Muito, muito, muito. Então é interessante. Se você estiver ouvindo, não se culpe. Nós estamos na listinha dos culpados, tá? Mas o que faria a pessoa sair disso é a pessoa assumir, e muitas não assumem. Quer ver o que mais mata? É a hora que a pessoa. Ah, mas sabe o que, que é? É porque se eu não fizer isso, a outra pessoa ela não dá conta. Pronto, já é mentira, isso já é uma grande justificativa. Se você está se justificando de alguma coisa, é porque você está querendo se defender. Você quer ser inocentado daquela história. Se você é inocentado, o outro é culpado. Acabou toda a razão. Porque se o outro é culpado do lugar onde você está, quer dizer que você nunca ocupou o seu lugar. Entendeu? Ficou claro isso que eu falei? Uhum, uhum. Quanto tempo a gente perde da nossa vida justificando aquilo que não aconteceu, que a gente queria que acontecesse, procurando sempre um culpado. Ao invés de falar, cacete, não fiz isso até agora, daqui para frente eu vou fazer. Porque o que não fizeram para você é porque não é do outro, é seu. A sua realização, ela só pode sair da sua mão. Ela não pode sair da mão de ninguém. Ninguém vai te entregar isso. Eu estava agora mesmo, um pouco antes da gente começar, eu estava escrevendo no meu Instagram da Sabedoria do Tarô, para quem quiser pode entrar lá, tá? Me seguir. E aí eu estava concluindo mais uma dos ensinamentos da carta da Roda da Fortuna, que essa semana está sendo a Roda da Fortuna, né? E é engraçado que basicamente eu escrevi sobre isso. Porque assim, eu estava fazendo uma conclusão, porque a nossa vida é um apanhado de sorte, destino e atitudes nossas. É por isso, inclusive, que eu não acho que fazer adivinhação do futuro seja uma coisa viável, porque o nosso futuro, ele é muito dinâmico. Então, eu até usei um exemplo assim, estou com vontade de comer bolo. Quais as opções que eu tenho? Aí eu posso fazer, eu posso ir à padaria comprar um bolo. Aí eu vou fazer o bolo, não tem farinha. Já aí entra a questão sorte, não tinha farinha, mas eu tenho outras opções. Então eu vou até na padaria. Chegou lá, não tinha o que eu queria, mas tinha outro. Ou então eu fui e me acidentei no meio do caminho. Na verdade, eu escolhi tomar uma atitude. Dentro dessa atitude que eu tomei, houve um desenrolar. Às vezes eu atingi o meu objetivo, às vezes eu não atingi, mas eu cheguei em algum lugar. Ao passo que eu poderia Você saiu de algum lugar, exatamente. mas talvez é mais importante. Você saiu de E algum aí eu lugar. poderia simplesmente ter sentado e falado assim, poxa, eu tô com tanta vontade de comer bolo, mas não tem um bolo para eu comer. E agora ninguém me traz um bolo, ninguém liga para mim. Existem essas duas atitudes. Quer dizer, uma é uma completa inatividade e a outra é uma não, a minha realidade não é essa, então eu vou ver se eu consigo mudar. Eu acho que casou bem aí. Da próxima vez você tenta apelar para chantagem, entendeu? É verdade, esqueci. Bom, mas essas são posturas, é a postura do adulto e a postura da criança. A criança, ela jamais busca uma realização pessoal, porque ela é muito instantânea, ela quer brincar aquela hora. Falar que ela vai comprar isso aqui para brincar amanhã, isso não existe na cabeça da criança, né? E só que tem adultos que não se tornaram adultos, cresceram, mas continuam criança. Então fica esperando quem vai poder trazer uma farinha para mim, porque alguém precisa realizar a minha vida. Nossa, eu vou me sentir culpado agora. Por quê? Não, e se eu quiser um mimo, por exemplo? Eu não posso querer um mimo? Não posso me Você dar o pode direito de ser querer um adulto o mimo? suficiente para saber que você quer um dengo naquela hora. Eu sou adulto o suficiente para saber para quem eu preciso pedir e para que aquilo vai me fazer bem. É diferente daquele que quer o mimo e fica assim: ai, hoje eu tô tão mal. Ai, eu não sei. Não, acho que não tô nem conseguindo comer. Aí não é adulta, isso é uma criança.
Essa parte de não querer comer nunca vai acontecer comigo. Eu acho que comigo também não. Mas, ó, para encerrar, vocês têm alguma coisa que vocês olham assim, vocês falam, eu ainda quero fazer isso? Eu quero conhecer a Escócia. Nossa, tá no meu cronograma também. Gente, acho que eu já vivi naquele lugar, não é possível, aquele lugar me chama, a Escócia, eu preciso ir lá. Mas acho que coisas assim que eu gostaria muito é mesmo viagens. O meu é o Egito. E você lembra que eu sempre quis ir conhecer o Egito? Nossa, olha que engraçado, né? O Alan me mandou um Twitter. Você lembra da galinha azul? O caldo mágico da galinha azul. Você lembra que tinha uma galinha pequenininha? Sim. Que apertava, ela botava um ovinho? Eu lembro. Sim. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu era criança, tinha uma carta, era uma promoção que realizava sonhos. E eu mandei uma carta falando que meu sonho era conhecer o Egito. E meu sonho continua. Eu ganhei até uma carteirinha da galinha azul. Mas a viagem eu ainda tô esperando. Aquele galinha de carteirinha. E você, Nilson? Keila, você sabe que eu me pergunto tanto isso, é até interessante você pôr essa conclusão, porque eu penso muito e eu não sei dizer. É frustrante. Nossa, chegou vindo até agora pra nada. Ficou até agora esperando você Pois falar. é. Então tá bom. Pessoal, Pessoal, vamos agora dar uns Recados recadinhos do do Baú de coração. Recortes. A questão é a seguinte, se você tem vontade de entrar em contato com a gente, você pode mandar um e-mail para baúderecortes@gmail.com. Vocês podem acompanhar todos os episódios no YouTube, no IGTV do Instagram. Spotify. Se você nos procurar no Spotify, você vai encontrar. No Google Podcasts, vai nos encontrar. Se você quiser deixar alguma mensagem nesses locais, e a gente espera que vocês deixem sugestões de temas que vocês gostariam, é um prazer receber essas opiniões. E curte lá, gente. Comenta, compartilha, lá, marca um amiguinho. YouTube, se inscrevam. Isso, porque assim, quando aparece um podcast novo, vocês recebem uma notificação, marcam os amigos, presentem os amigos com a nossa companhia. Sabe aquele amigo que vai viajar, que viaja sozinho? Manda nosso podcast para ele, porque é uma companhia. O nosso podcast não tem objetivo de ensinar nada, é simplesmente fazer companhia mesmo com as nossas reflexões, com as nossas loucuras, experiências, e assim a gente fica amigos. Isso, leva a gente pra caminhada. Quem for pra Escócia pode ir ouvindo o nosso podcast, que é um jeito de eu ir junto. Olha que legal. Olha, quem for fazer caminhada, quem sabe eu emagreço um pouco. Gente, um grande abraço para todos vocês. Beijo. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.